Chegou o momento de conversar, aquele espaço democrático de conversa, inclusive, sobre espiritualidade aqui no Mulheres. Temos, por isso a gente quer saber se você acredita. Ao longo da nossa trajetória, grandes mistérios que envolvem a humanidade foram desvendados pela ciência. No entanto, muitas dúvidas que nos cercam continuam sem respostas. Será que existe vida após a morte? Céu e inferno? Deus e o diabo? Como esclarecer o que nem a ciência conseguiu elucidar? Seriam as religiões a resposta para tais perguntas? E você? Você acredita? Espaço aberto para o Você Acredita de hoje, esse quadro que promove um debate, né, reflexivo e inspirador. E o tema de hoje é muito interessante, porque nós sabemos que o erro faz parte de nós seres humanos, certo? Mas será que ao fazer algo de errado, nós ficamos em débito com o universo? Você de casa acredita que ao fazer o bem, nossos erros são redimidos? Esse é o tema do bate-papo de hoje com a deusa Samu, que é espírita, seja bem-vinda, Ravissani, judeu, seja bem-vindo, e com o pai Kleber de Ogum, sacerdote religioso do Candomblé, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeira vez na roda, Exato. sinta-se em casa, Muito aqui é um obrigado. espaço que a gente troca ideias e é muito gostoso sempre recebê-los. Muito obrigada, viu? E o tema de hoje, ele promove muitos questionamentos, porque ao fazer o bem, o que a religião de cada um de vocês fala a respeito disso? Ao fazer o bem retorna. Se pensarmos assim, ao fazer o mal também retorna para quem o pratica? First Ladies. Por favor, Oba! a palavra é sua. Olá, tudo bem, Rabi? Shalom. Tudo bem, Tudo Pamela? ótimo. Que bom esse espaço, que bom vocês que estão aí. Vamos falar disso, não é? A palavra Então, é sua. João, lá no capítulo 4, versículo 8, 1 João, ele diz que Deus é amor. Então, na doutrina espírita, nós acreditamos que somos filhos do amor. Então, nós temos a perfeição relativa. Fomos criados para a perfeição, não é? Então, tudo é amor. E o que não é amor é um pedido de amor. Então, todas as vezes que nós estamos fora do caminho do amor, Jesus personificando o amor, nos chama para retornar. Muita gente fala em arrependimento. Na Bíblia, inclusive, foi traduzido, Rabi pode me ajudar, que o termo que está lá, que Jesus teria falado, é techuvá. Arrependimento. Então, techuvá foi traduzido como arrependimento. Retorno. Mas é retorno. Retorno. A tradução literal é retorno. A tradição, então, no hebraico não existe arrepender, existe retornar. Voltar. Voltar. Então, soa muito mais amoroso, muito mais acolhedor, como se fosse um GPS, entende? Então, assim, você saiu do caminho. Qual é o caminho? O único. O amor. O amor. Saiu do caminho, então você é chamado a retornar. Ravi, fiz algo errado, algo ruim para alguém. Se eu praticar na sequência um bom ato, equilibra? Ou isso não faz sentido? Pela ótica judaica, o ser humano, ele foi criado na imagem e semelhança do Criador. Como isso funciona? O Eterno criou um corpo do pó da terra e soprou dentro desse corpo material, físico, uma alma que lhe deu a vida. E assim está escrito na Torá, Vaipar be'apo nishmat chaim. Ele soprou uma alma que lhe deu a vida. Se Deus soprou, o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah judaica, escreve Man de nafar, midilei nafar. Quem sopra, sopra de dentro para fora. Então esse sopro, que é a nossa essência, é um sopro divino, é uma partícula divina dentro
de nós. Ou seja, as características do próprio Criador existem dentro de cada um de nós. Essa é a imagem e semelhança. Porque Deus não tem imagem, Deus não é matéria. Sim. Então, qual que é a imagem e semelhança? São as características do Criador dentro desse sopro, dentro de cada um de nós. Uma delas é a bondade, porque Deus é a bondade infinita. Então, quando nós praticamos o bem, nós estamos imitando os caminhos do Criador, automaticamente nos aproximando dele e automaticamente nos conectando com uma luz infinita que é muito prazerosa. Quando nós optamos em não praticar o bem, nós estamos nos afastando dessa luz infinita. Nós estamos nos desconectando da nossa verdadeira essência. E isso gera efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais são consequências e não uma punição, e não um castigo. Por isso que a palavra de arrependimento é a techuvá, é o retorno para o lugar da onde você jamais deveria ter saído. O status natural do ser humano é praticar o bem, é imitar o caminho do seu Criador. A alma puxa para um lado, o corpo puxa para o outro, e o livre-arbítrio, que é o cenário terrestre, possibilita que nós optemos em fazer o bem e acumulando assim méritos para toda a eternidade. O que o candomblé pensa disso? O culto afro, a gente cultua a natureza e a energia que nela consiste. Então, por essa questão da energia, aquilo que a gente entrega, a gente recebe. Tá? Então, por a gente cuidar dos elementos naturais, favas, plantas, né, a natureza de uma forma em geral, biológica, essa biodiversidade que tem a natureza, a gente ama a Deus através da natureza. Porque você que está assistindo, telespectador, existe um mito que o culto afro, candomblé, umbanda e os diversos cultos ligados à matriz africana não cultua a Deus, cultua o diabo, entre outros nomes ou nomenclaturas que dão para este ser nefasto. Muito pelo contrário, a natureza, o remédio que a gente toma vem da natureza. Viemos do pó, como o excelentíssimo Rabino nos disse. Então, como energia, como uma totalidade do nosso corpo de pensamento e raciocínio, se eu fazer algo para o Rabino, com certeza eu vou ter uma consequência. Mesmo que não imediata, mas a médio ou longo prazo, isso retorna. Então, engana-se que os cultos afros são voltados para a maldade. É uma questão interpretativa de fundamentação e culto. Porque, primeiro de tudo, Deus onipresente e onipotente. Ninguém está acima disso. Nenhum orixá, nenhuma entidade, nenhum raciocínio, nenhum culto que nós fazemos está acima da lei de Deus. Partindo desse pressuposto, partindo dessa divindade maravilhosa, como o Rabino descreveu ali, que não tem imagem. Então, qual é a imagem que a gente tem de Deus? A natureza. Os rios, as cachoeiras, as pedras, o fogo, a terra, o ar. E um alerta, gente, quando vocês verem essas coisas grotescas da natureza, até para a gente ter um entendimento maior, despachos, essas coisas assim, não são pessoas coligadas ao nosso culto. São pessoas que deturpam o nosso culto para que a gente leve uma culpa que não é nossa. Porque se a gente não preservar a natureza, nós não temos culto. Então nós precisamos dessa energia limpa, intacta, preservada para que o nosso culto prevaleça, permaneça. Que a futura geração aproveite e desfrute do que nós estamos tendo a oportunidade de desfrutar, e os nossos antepassados também lutaram muito para essa preservação. De hoje a gente conseguir ter uma cachoeira limpa, um rio limpo, entre outras coisas. Então, no culto afro do candomblé, se você entregar uma energia maléfica, inclusive vou deixar uma dica aqui, quando acordar, gente, pense bem, vibre bem. O dia vai ser muito melhor, muito mais relaxante. Você que já levanta estressado, brigando, arrumando confusão, a primeira confusão que você já vai arrumar é no trânsito. Que ali existe uma camada infinita de obsessor. No trânsito hoje, então cuidado aí, gente. Acordou, vibre bem. Não vibre mal, o universo o agradece. Aqui tivemos um consenso, né? Os três pensam que fez o bem retorna. Fez o mal retorna. É uma energia cíclica. Exato. E essa questão do placar, do bem e do mal? Fiz um ato ruim para alguém. Se eu fizer um bom ato, equilibra? Existe esse placar do bem e do mal ou não? Existe o conceito da capará. O que é a capará? É a expiação. A tchuvá, o arrependimento, é uma das maneiras de se anular
maus decretos, mas maus decretos que são frutos das nossas ações, do nosso comportamento. Consequência, no da caso. Da nossa responsabilidade. Outro fundamento, outro alicerce que equilibra a oração. Perfeito. E outro alicerce que equilibra é a caridade. Todos esses pilares, de uma certa maneira, eles anulam, eles impedem, eles evitam, ou seja, eles purificam, de uma certa maneira, todas aquelas sequelas negativas que você mesmo atraiu para si, mas agora você atuando, se comportando, vivenciando boas vivências, você está equilibrando, igual na medicina. Quando você toma uma vitamina, o teu corpo fica mais imune a qualquer tipo de vulnerabilidade. Teve um grande rabino que compartilhou uma história conosco, que ele encontrou nos Estados Unidos uma pessoa que ele era um pão duro. Não abria a mão nem para dar tchau. Não queria gastar. Luva de boxe. Ele era tão pão duro que quando ele chegava em casa, a esposa queria flores. Ele falava, não, você é a única flor dessa casa, não queria gastar. Bela desculpa. Era um pão duro ao extremo e ele do nada mudou o comportamento, virou uma pessoa generosa. E o rabino falou, o que aconteceu? Eu vou te contar. Um mendigo me pediu dinheiro na rua e eu sempre gritava com os mendigos para afastar, não queria dar dinheiro. E um dos mendigos falou para mim, quando ele me abordou, eu falei, o que você quer? Para assustar ele. Ele falou, quem não quer alguma coisa nessa vida? E aquilo mexeu comigo. Porque com todo o dinheiro que eu tinha, a minha esposa estava doente no hospital. E eu não conseguia comprar a saúde da minha esposa. Então aquele mendigo me fez refletir que talvez se eu me esforçar para proporcionar para os outros o que eles precisam, talvez Deus vai proporcionar para mim o que eu mais preciso, que é a saúde da minha esposa. Então é um equilíbrio de expiação. Igual na medicina, quando você toma um remédio, você está bloqueando aquele vírus. Mas a questão é a gente entender a questão do protagonismo, né? Tira Deus da questão, porque Deus colocou para nós a inteligência e o livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas e nós estamos supeditados à lei de Deus, à lei divina. Sim. A lei de ressonância na física, né? Porque a gente precisa aliar ciência e religião, né? Ciência e filosofia. Então, o que a gente chama de lei de ação e reação é a lei de ressonância na física, né? Então, você vibra, você produz um campo eletromagnético, eletro porque se movimenta, magnético porque atrai. Entende? Aí você vai atrair situações, atrair contingências, atrair pessoas, trazendo para você, para o seu campo, o que já está no seu campo. Então, não é essa ideia de um Deus punindo, de um Deus, né? Eu atendo pacientes que sentem culpa e que foram educados. Eu lembro de uma paciente que falava que, a mãe dela falava que Deus estaria com um caderninho, escrevendo lá, Deus está te vendo e está escrevendo. Dá licença, né, Rabi? Vai colocando isso na cabeça. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Gente, você que está aí, Deus, o delta de tudo, onde tudo começa e tudo deságua, com um caderninho, espiral, um lapisinho escrevendo seu nome, dá licença, entendeu? O Senhor das galáxias, o Senhor de todos os mundos, não, então é você com a sua inteligência, com o seu livre-arbítrio, escolhendo. E amadurecendo. Amadurecendo. E aí, a partir do momento que você colhe os efeitos, você vai se conscientizar, né? Você vai expandir essa consciência. Na doutrina espírita, a gente entende adotando Jesus como nosso modelo, a gente adota aquela passagem que Jesus diz: se o pai terreno, se o filho pede pão, o pai não dá uma pedra, por que Deus, que é amor, daria? Então, nós vamos ter, através da reencarnação, várias possibilidades de construir o nosso céu. Céu e inferno são estados de consciência. Se você está aí agora, bolando uma vingancinha básica com aquela sua cunhada que de repente não devolve suas tapeware, né? Então, você já está no inferno,
Entende? Inferno é um estado de consciência. Então, se você está fazendo coisas ruins, está prejudicando alguém, você já está no inferno. Então, o bem é o nosso objetivo. Nós fomos criados para o amor, para o bem. Deus é amor. Deus está em nós. Quando nós amamos, nós estamos em Deus. A partir Estamos dessa no céu. reflexão, Pai Kleber, não é que o universo conspira em me trazer frutos a partir do bem que eu pratico. É o que eu atraio, é a energia que eu emano, não é o universo como algo mágico. É a magia que habita em mim, que atrai isso. Exatamente isso. Foi muito feliz na sua colocação, porque assim, o universo é um local inóspito, frio, gelado, inconsciente e letal. Já vamos começar por aí. Vamos falar do ponto científico. Então, o universo é um espaço radioativo, perigosíssimo. Então, se eu for procurar que o universo me entregue algo, não vai ser legal. Então, eu como ser humano, como ser inteligente, ser racional e pensante, eu preciso qualificar as minhas atitudes, entender o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo comigo primeiramente, porque primeiro eu preciso me amar, para eu poder distribuir amor. Porque hoje tem muita gente querendo dar amor, nutrir amor, mas doente da alma. Como é que eu vou te entregar algo se eu não estou experienciando isso e vivenciando isso? Não tem como. Você está entendendo? Então é uma lei infalível. Você está entregando qualidade para a sua vida? Você está amando? Você está vivendo leve? Você está sendo flexível nas suas atitudes? De não tudo revidar, não tudo se vingar, não tudo xingar, não tudo levar às vias de fato? Você começa, como os nossos debatedores ali falou, você começa a criar uma egrégora positiva. O mal, ele não consegue te enxergar. Você começa a virar você imita até aquele animal, o camaleão. Você começa a trocar de cor, o mal não começa a te enxergar. Você criou um anticorpos que fica muito mais difícil de uma deidade, de uma entidade, de algo negativo, de algum desencarnado, de alguma energia ali nociva, entrar nos seus pensamentos ou entrar nos pensamentos da sua família, porque muitas vezes não pega em você, mas pega na família, pega no vizinho que está jogando lixo na tua porta. O mal, ele sempre dá um jeito de te achar. Você tem que estar preparado, você tem que estar imunizado através de boas atitudes, boas filosofias, boas sacadas. Nem tudo tem que falar, nem tudo você tem que contar, nem todo projeto você tem que compartilhar, nem tudo você precisa revelar. Tem coisas que você pode viver muito bem e de forma muito simples. Mas, chamando a atenção, até em cima do diálogo dos nossos irmãos ali, hoje o ser humano ele quer começar a casa pelo teto, ele não quer começar pelo alicerce. Ele quer saber das tecnologias mais avançadas, do que está acontecendo no outro país, do que está acontecendo com outro vizinho, do que está acontecendo no culto religioso do outro, mas ele não está olhando para si. Se Deus é amor, vamos amar a si próprios primeiro. Porque a gente cultivando o amor, expandindo esse amor, nutrindo esse amor, mesmo que a pessoa não goste de você, você está entregando positividade. Se ela te devolver negatividade, vai ficar para o dono, não vai ficar para você. E se eu entrego positividade, pratico bem, ou melhor, outro caminho, se eu entrego negatividade, não sou uma boa pessoa, sou uma esposa ruim, uma má filha, mas aos finais de semana eu faço caridade. Isso equilibra algo? Porque me parece egoísta pensar em não ter uma boa convivência com as pessoas, não praticar o bem no meu cotidiano e aos finais de semana ajudar o próximo acreditando que a lei do retorno vai me favorecer. Isso Pensando faz algum sentido? Pensando dessa maneira não faz sentido algum. Acho que fica a lei da culpa, exatamente. Fica uma coisa de culpa, dessa né? maneira não faz sentido algum. Tentando compensar. Sim, né? exatamente Até isso. porque os mandamentos que as pessoas falam não são soa os mandamentos. natural. O Zohar, que é a parte mais mística do judaísmo, a Kabbalah, não traduz como mandamento as mitzvot, traduz como etzot, que é conselhos. Direcionamento. São Isso. conselhos. Oraot são orientações Perfeito. da Torá, mas os mitzvot, os mandamentos, o Zohar fala não é traduzido Mas eu como mandamento, gosto. em conselhos. Então, se você seguir os conselhos para uma vida plena do Criador, como se fosse um manual de instruções do fabricante, você vai experimentar e viver o extraordinário. Sim, mas só como que a você gente enxerga isso com essa pequenez? Essa obrigação, Exatamente. né? Essa obrigação. Eu vou fazer porque eu quero Eu tô passando uma borracha do que eu fiz ali. a consciência de tudo que eu fiz ali, não faz sentido. Você está interpretando, Você já tá vivenciando recebendo. da maneira totalmente equivocada. O que o exatamente. Pai de Santo falou é belíssimo. Como é que você vai amar o próximo? A Torá escreve, Ve'ahavta l'reacha kamoham, é o próximo como a si mesmo.
Antes de mais nada, você precisa se amar. Se você vai amar o próximo como a si mesmo, você tem que se amar. Perfeito. O nível do seu amor próprio vai determinar o quanto você vai amar o seu semelhante. Então, quanto mais elevada essa visão, menos você vai se preocupar com qualquer tipo de interferência, com qualquer tipo de comprometimento da sua felicidade por assuntos insignificantes. Essa é a experiência que Deus quer de nós. Rabi, por favor, sim, vamos tentar rever a ideia de amor. Até para você que está em casa, porque a gente tem uma idealização. Quando a gente fala, ama o próximo como a ti mesmo, né? As pessoas têm uma ideia de um amor romântico, um amor, entende? Como que eu vou amar fulano de tal, que só faz mal, que só fala mal, que não sei o quê, entende? Então, esse amor, a gente precisa ampliar essa ideia de amor, não é? O fato de você, de repente, não falar mal, entende? O outro tá lá fazendo alguma coisa e você simplesmente desconsiderar, não falar mal, você já está amando. Correto, entende? concordo. É preciso que a gente... eu atendi uma adolescente que ela falou que os pais dela não amavam ela. E aí eu perguntei, mas por quê? Ela falou, porque a minha amiga, o pai dela vai levar ela na escola e fala pra ela, tchau, princesinha, e dá beijo nela. Meu pai não faz isso, entende? Mas o seu pai te ama, seu pai paga sua escola, seu pai comprou seu celular, seu pai paga comida. Isso é amor. Sim. Então, é legal uma forma de amar. a gente explicar, atitude. Isso, é uma forma de amar. Explicar para as pessoas que estão em casa, porque as pessoas idealizam, entendeu? Mas como assim eu vou ficar falando para mim, você é linda, eu te amo? Não, você se respeitar, você se cuidar é amor. Você querer para o outro o que você quer para você é amor. É sobre oferecer o que você tem de melhor. Independente do que você não gostaria. Isso mesmo, Rabi. Perfeito. É uma régua individual, então. Exatamente, É o universo de cada um. Nós temos outros religiosos também que querem entrar nesse bate-papo e trazer a sua opinião. Vamos conferir. Olha lá. Boa. Quem faz o bem, colhe o bem. Por que quem faz o mal parece que não colhe o mal? E se eu fizer o bem segundo as intenções, eu vou receber aquilo que eu almejo? Deus no Alcorão Sagrado diz: quem fizer o bem do tamanho de um átomo, irá encontrá-lo. E quem fizer o mal do tamanho de um átomo, irá encontrá-lo. Portanto, nessa vida é uma vida de testes. E todos somos ordenados a fazermos o bem. E vamos encontrar esse bem nessa vida e na próxima. Nessa vida com bênção. Bênção com tranquilidade, com uma sensação agradável, com consciência tranquila. As portas se abrem porque Deus vai abrir as portas para as pessoas. E no dia de juízo final, a pessoa será recompensada. Então vamos lá para nós que somos cristãos e cremos em Jesus. Ele disse: tudo que você fizer por alguém que não pode fazer por você, o Pai do céu vai pagar. Mas qual é o tipo de pagamento que você quer? É carro? É casa? É roupa? Não, isso são bens materiais. O bem que eu quero é a minha felicidade, é o meu bem-estar. Porque se eu estiver bem e em paz, o resto eu corro atrás e eu consigo. A pessoa que escolher fazer o mal, ela encontrará esse mal nessa vida e depois na próxima. Dessa vida, como? Quando Deus retira a bênção da vida dessa pessoa. As portas se fecham. Mais cedo ou mais tarde ela encontrará. O problema é que quando as portas se fecham muitas vezes, ou quando somos punidos, nós olhamos ao nosso redor e perguntamos: por que Deus fez isso comigo? E esquecemos que no passado nós podemos ter cometido algum ato errado e não pedido perdão, não se arrependido. Não se iluda com aqueles que praticam o mal. Eles podem até aparecer, eles podem até demonstrar, mas por dentro eles não estão bem, não estão. Eu garanto a você, pelos meus 43 anos de experiência, eles se consomem por dentro.
tem uma falsa alegria e destrói suas vidas nesta caminhada desse mundão de Deus. E a lei da reciprocidade. Quem fizer da forma como você empresta, lhe será emprestado. Do jeito que você faz para as pessoas, também você o encontrará. Vai por mim, faça o bem, que você vai colher o bem, mas não faça negócio com Deus. Diga para Ele: eu quero bênção, paz e proteção para mim e para minha família, porque eu posso ter tudo, mas se eu não tiver uma família feliz, eu também não serei feliz. Amém. Aldo Quintão é da Igreja Anglicana de São Paulo e você encontra mais sobre ele no @Reverendo Aldo. E o Sheikh Jirah Hamed é muçulmano e você encontra mais sobre ele no @Sheikh Jihad, com D mudo. E o que eles trouxeram me fez pensar sobre o curso do bem e do mal. Existem pessoas de bem e pessoas más? Ou o bem e o mal, ele habita em cada um de nós? O que vocês pensam sobre isso? Dentro do ser humano existe uma má inclinação. Sim. Essa má inclinação, ela foi propositalmente criada para nos testar e dar meritocracia ao optarmos em fazer o bem. Senão não teria mérito. Se nós não tivéssemos outra opção a não ser fazer o bem, qual é o mérito de fazer o bem? Não teríamos recompensa por isso. Mas essa má inclinação, ela pode ser vencida, ela pode ser superada por intermédio do conhecimento, por intermédio dos valores e por intermédio do estudo. Optar em praticar o bem não é o suficiente. Isso é um conflito diário na visão judaica que vai nos acompanhar até o último suspiro. Até o último suspiro o ser humano vai ser testado, cada um no seu nível. É óbvio que o nosso objetivo é elevar o nosso grau de livre-arbítrio. Por exemplo, eu como rabino não tenho nenhum tipo de dificuldade em não guardar o sábado. Para mim isso já é natural. Agora, alguém que está começando a trilhar o seu caminho judaico, para ele é difícil abrir mão de trabalhar no sábado. Eu tenho certeza que o Shabat dele é mais valioso do que o meu, porque de acordo com a dificuldade que é a avaliação do boss lá em cima. Antes de passar a palavra para vocês sobre esse tema, vamos ouvir mais alguns depoimentos de outros religiosos. Fazendo o bem, colhemos o bem. Se eu fizer o bem hoje, é como se eu anulasse os meus erros do passado? Quem faz o mal não seria punido nesse mundo? Se eu fizer coisas boas ações, eu sou perdoada então? A Seitonei nos ensina que neste mundo fenomênico, a lei da causalidade funciona infalivelmente, tem ou não a pessoa consciência desse fato. Portanto, você que está em casa agora, se você faz o bem, com certeza colherá o bem. É a famosa lei mental, quem planta, colhe. Mas o contrário também acontece. Praticando o mal, receberá como efeito do mal praticado algo ruim. Ninguém sofre por acaso não, viu? Se o destino não está aquela maravilha, é porque a pessoa fez algo que prejudicou alguém, seja em ações, em pensamentos ou em palavras, por exemplo. Os nossos pecados são apagados pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa miséria, todo o nosso pecado, todos os nossos erros, nós encontramos redenção na cruz sagrada e vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer o bem, procurar viver sobre a justiça, sobre o direito, diante da vontade de Deus, porque Deus ama o direito e a justiça, e os nossos pecados, as nossas misérias e os nossos erros, as nossas transgressões encontram, de fato, a sua redenção no sangue redentor de Cristo. A Bíblia fala muito claro sobre a lei da semeadura, né? Aquilo que você semeou, você vai colher. Então isso é um fato. Mas sobre os erros do passado, não. O perdão pelos teus pecados não vem através das suas boas ações. Então, eu fiz muitas coisas erradas no passado, mas agora eu sou uma pessoa boa, faço ótimas ações, ajudo várias caridades, então tá tudo certo. Não, porque não depende de você. O perdão pelos nossos pecados vem através de Deus, que nos deu de graça, né? Através do nosso arrependimento sincero do nosso coração e da nossa fé em Jesus Cristo. Porque
Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então, uma vez que você entende que você é um pecador, que você fez coisas erradas no passado e que você deseja mudança de vida, você precisa se arrepender de verdade. E o que é o arrependimento? É mudança de comportamento. Então eu me arrependo de verdade, eu não faço mais aquilo, eu entrego meu coração para Jesus, eu peço perdão e eu recebo de graça esse perdão, né? Esse favor imerecido que a gente fala. E aí o meu passado está perdoado. E aí sim, as boas ações, as boas obras que eu fizer, com certeza eu vou colher. Mas o que eu fiz no passado está perdoado não pelas minhas boas ações, mas porque Jesus me perdoa, porque Deus me perdoa. Fazer o bem ajuda a abater os erros cometidos? Por exemplo, você foi injusto com alguém e o deixou magoado. Se você se arrepender por ter agido de forma errada e pedir perdão à pessoa que você magoou, isso abate um erro cometido, sim. A Seitonê nos ensina que não há como burlar a lei mental. Então, se você praticar o bem, colherá o bem. E se você plantou coisas ruins no passado, há esperança para você em Jesus, há perdão pelos seus pecados. A Viviane Ara é presidente da Associação Pomba Branca Seixonoe e você encontra mais sobre ela no viviane.ara. E o Padre Kleber, que nós já vimos, é do @Padre Kleber Leandro. E vimos também a Jéssica Benfica, que é evangélica, e você encontra ela no @DJessB. E para finalizar esse bate-papo, que é um assunto que realmente nós poderemos passar a tarde inteira falando sobre isso, Verdade. Eu queria que vocês tentassem, né, sintetizar em poucas palavras um conselho sobre esse tema para quem agora está nessa reflexão do bem que gera o bem, do mal que atrai o mal. O que vocês poderiam dizer para quem está nos assistindo agora? Deus te ama. Ele está dentro de você, Ele é a bondade infinita. Aprenda a ser feliz com aquilo que você tem, desejando tudo aquilo que você ainda não conquistou, mas sendo, acima de tudo, grato. Pelo que você é grato hoje. Ah, Rabi, você falou que eu ia falar, não vai. Deus é amor, Deus não criou o mal. Toda vez que você se afasta do amor, você está no mal. Escolha amar e seja feliz. Vibre bem, viva o amor e garanto que vocês vão ficar longe de enrascadas, porque o mal está 24 horas dominante, predominante e tentando levar você para o caminho errado. Faça o bem, viva o bem, você vai ter melhores opções e maiores caminhos de vida. Paz. Nossa, lindas palavras pra gente repetir mesmo. Você encontra a Deusa Samu no @DeusaSamu. Ravissani, você encontra no @ByRavissani, Ravi com V, Sani com Y. E o Pai Kleber de Ogum, você encontra no @Pai Kleber de Ogum. Muito obrigada por todos os ensinamentos, por esse bate-papo tão inspirador que prega o que mulheres acreditam mesmo, dá voz para todos com muito respeito. Obrigada, gente. Um prazer enorme. Prazer é nosso.